Olá, gente! Hoje temos mais uma convidada super especial. Ela é nutricionista, é a Jaqueline Rockberg. E hoje a gente quer focar na gente, na mãe, não nas crianças. A gente quer falar de alimentação, lifestyle, tudo que interessa. Climatério, né? Estamos lá, né, amiga? Ai, não sei. Estamos lá, então hoje o assunto vai ser interessante. Uma honra estar aqui e poder falar, né, sobre esses assuntos todos que interessam, né? Eu não tenho filhos, mas, né, climatério, menopausa, como é que a gente vai caminhando nessa vida é sempre interessante, né? E eu tô muito animada, porque é um papo que, assim, que tá na minha vida há muito tempo, que eu acho que tá na vida de todo mundo, né? Nutrição, alimentação, acho que a gente acorda todo dia pensando em como a gente pode melhorar, e eu acho que vai ser muito legal. Obrigada, viu, Jaque? Não, de nada. E sem contar, né, que a gente come várias vezes por dia, né, e pela vida toda, e cada vez a gente está vivendo mais, então a gente precisa mesmo saber o que está fazendo e tentar fazer o melhor possível para, né? Ao longo dos anos a gente chegar cada vez melhor, né? Eu quero chegar nos 120 pelo menos. A gente tem muito falado que a gente quer viver muito com saúde, né? E eu acho que a alimentação tem tudo a ver. Sem né? dúvida. A gente cuidar disso. Um né? pilar importante. Bom, Jaque, para começar, eu quero que você fale um pouco né, da sua formação. O que eu percebo hoje em dia, nós, quarentonas, né? A gente... Não, eu já passei. Por quê, né? Então, assim, eu percebo que a gente tá vivendo mais e a gente tá mudando de profissão, né? A gente tá mudando de profissão, né? Eu já fui publicitária, já fui designer, agora estou fotógrafa e estou, né? E né, a Má também. Já fui advogada, né? Agora é empresária e o Impressão de Mãe. Isso. Então, assim, você também teve essa transição de carreira. Conta da transição e da sua formação pra gente. Olha, eu sempre fui muito curiosa com tudo, né? Então, assim, sempre achei que dava para fazer. Então, fulano pinta, eu também posso pintar. E eu sou aquarelista, né? Aquarelista. Mas sempre dá. Então, fulano cozinha, dá para cozinhar. Ele faz isso, faz aquilo. Então, isso sempre esteve na minha vida, assim, sempre esteve essa sede de conhecer, de saber, de tentar. Até que chegou a hora do vestibular, eu fui fazer o vestibular, mas eu não sabia muito bem o que fazer. Naquela época, né, quem não lembra, não estava aqui, mas a gente não tinha essa possibilidade toda de assistir como é que é o dia daquele profissional, né? Você tinha que conhecer alguém para poder ir ao consultório de alguém, ao escritório de alguém, à fábrica de alguém. Então não tinha muito e eu decidi que eu queria fazer odonto. Né? Não sei por quê, mas achei que dava, né? Achei que era uma coisa simples, a gente só precisava abrir um buraquinho, depois fechar bem bonitinho, né? Já no primeiro semestre eu vi que não era bem assim, que a coisa era... Aquele primeiro ano de todo o curso universitário, que é horrível, era muito horrível para mim, porque tinha coisas que eu nunca imaginei. E aí eu abandonei. Achei que eu ia resolver isso rapidamente. Entre eu fazer esse vestibular e a desistência e entrar na faculdade de Direito, eu me casei. Na verdade, fui morar junto, a gente se casou 8 meses depois. E nesse momento eu entrei em pânico, porque eu achei que eu ia ser dona de casa, só. Eu falei, não, eu tenho que resolver isso. Fui pro cursinho, de novo. Chegou no final, a hora de fazer as escolhas para o vestibular, achei que com Direito, né, a gente estuda muito, eu gostava de estudar, e aí fui fazer. E eu fui realmente muito feliz. Eu estudei no Mackenzie, eu fui advogada por 22 anos, 15 deles, assim, 20, bastante feliz, eu não posso reclamar. Me fez conhecer muita gente, me fez trabalhar com coisas muito interessantes. Eu fui advogada do Parque Nacional Serra da Capivara, então, enfim, isso me abriu outros horizontes, mas também não era isso. E eu comecei a me interessar por nutrição quando eu fiquei doente. Eu, em 2003, descobri um tumor no cérebro, um meningioma, e depois disso tive algumas questões com o sangue, né? Então eu tive algumas tromboses e tudo mais,
E aí eu vi que ninguém ligava para a nutrição. E eu estava ali doente, precisando de várias coisas, fazendo cirurgia, sendo internado, tive embolias, e ninguém ligava. E aí o remédio que eu precisava tomar, me falaram assim, não, corta todas as folhas verdes, não pode mais comer isso, não pode. Como eu vou viver? E aí eu comecei a estudar. E aí eu vi que podia ser interessante estudar nutrição e que eu podia fazer diferença na vida das pessoas. E aí eu fui vendo a minha vida, né? Como é que eu saio disso? Não pode, você não pode, você deve ter passado por isso, né? Ninguém escolhe direito e depois não quer. Ninguém é a doutora Jaqueline e depois não quer ser mais. Então foi muito difícil até que eu resolvi que ia fazer, voltei pro cursinho de novo, porque eu falei, não, se eu vou fazer sério, né? E prestei vestibular outra vez, FUVEST, estava eu na Faculdade de Saúde Pública da USP, no curso de nutrição, e prestando vestibular com meu sobrinho, né? Assim, ele foi... Vou fazer direito, hein? Foi realmente Foi. em busca de um novo sonho, né? Exato, e mesmo na faculdade, muitas das coisas, o direito sempre ia perpassando, né? Porque a gente tem muito assunto regulatório com a alimentação, com a nutrição. Mas eu queria mesmo fazer a clínica, e aí nesse momento eu entro na menopausa também, desconhecimento total, como é que faz? Ninguém fala disso, será que não ajuda? Será que piora? Será que o que eu estou fazendo está certo? E aí eu comecei a estudar, então eu já saí meio que embalada de para que público eu queria e o que eu queria fazer. A saúde intestinal também entrava, é um assunto muito novo, né? É uma área de estudo muito nova. Então isso foi entrando e eu, tudo bem, fiz o TCC sobre ética, né? Porque assim, a gente não se desfaz de uma vez, tira a casaca, né? Ô Jaque, e aí você, então veio uma doença que te trouxe aí a nutrição na cabeça, você foi atrás e você realmente acredita que você se alimentar bem, você pode tanto se curar quanto não ter doenças, prevenir? Você acredita nisso? Totalmente. O que a gente consegue ver, às vezes, é um pensamento errado de que a nutrição vai curar, ou aquela alimentação, ou aquele alimento é remédio. Isso não é verdade. A nutrição vai ajudar em doenças que a própria nutrição causa. Então, se você está doente, uma anemia, por exemplo, então se você tem uma anemia, a nutrição vai te ajudar. Agora, a nutrição não vai ajudar nessa mesma intensidade um caso de câncer, por exemplo, que é uma doença multifatorial. Então, são várias coisas, mas, por exemplo, mas ela vai dar suporte. Isso que eu ia te perguntar, porque eu lembrei agora da Preta Gil, que teve câncer, e eu lembro, e aí ela tem a irmã, que é a Bela Gil, e eu me lembro de alguma entrevista, ela falando que, assim que ela recebeu o diagnóstico, a irmã dela sentou com ela e falou, você sabe o que você vai ter que tirar da sua alimentação. Então, assim, pelo menos ajuda no momento do tratamento, e depois, para não voltar, mudar a alimentação, pode ajudar? Não é nem que ajuda, assim, é fundamental, é um pilar fundamental. O que eu quero dizer assim, não adianta comer isso e achar que vai ficar curado. Tá. Então, você mudar a sua alimentação, o que a gente fala que é dieta, né? Que às vezes a gente pensa dieta regime para emagrecer, mas na verdade dieta é o seu dia a dia, é como é que você come normalmente, é a base da sua alimentação. Por isso que um escorregão aqui ou ali, ele no final de um ano fica invisível. Mas se esse escorregão quando fala, não é só no final de semana, mas gente, a gente tem 52 finais de semana por ano, né? Então a gente vê que mudar essa dieta pode te ajudar a não ficar doente, pode te ajudar a enfrentar um tratamento, porque uma quimioterapia, uma radioterapia, ou remédios. Eu trabalho bastante com pacientes que têm doenças autoimunes, por exemplo, eles precisam de uma medicação contínua. Então, você ter uma boa alimentação para suportar o tratamento já vai te ajudar demais. Ter uma boa alimentação antes de ficar doente, porque às vezes você pode até ter uma doença genética, mas o seu ambiente é que vai despertar esse gene ou não. Então, o fato de você ter essa predisposição não significa que isso vai acontecer.
Então, se você tem um ambiente em que você tem uma boa alimentação, e exercício não é só academia, né? Mas você faz exercício de alguma forma. Você dorme, você tem uma gestão ali do estresse, você não está vivendo sempre na corda bamba. Tudo isso vai te ajudar, talvez, não ter uma doença que lá na sua genética já tinha lá uma marquinha para você ter. Isso é fantástico, né? Você saber que isso pode acontecer. E se acontecer, de uma maneira menor, ou ajudar no seu tratamento. Então, é fundamental. E nisso, assim, rapidamente, pensando, o que você falaria para uma pessoa que quer ser saudável, quer não despertar nada e nenhuma doença, o que tem que tirar? Que é comum nos supermercados, que todo mundo come, que vai ter no cafezinho, o que, assim, fala rapidamente 3 vilões, que esses não dá. Assim, se a gente tivesse que colocar, assim, né, uma varinha, este, eu diria que o que a gente tem que tirar de verdade é o ultraprocessado. Esse a gente sabe, tem pesquisas suficientes para mostrar que eles deterioram, sim, a saúde das pessoas. E não tem, é mais ou menos como cigarro, né? Assim, não tem níveis seguros para o consumo. Você vai falar, se eu fumar um cigarro por dia não vou ter nada, a gente não sabe. Então, esse é o que você tem que tirar. Então, quando a gente fala de 3, às vezes a gente fica assim, a gordura, o açúcar e tal. Se a gente tira gordura e açúcar que estão nos ultraprocessados e sobra aquele do seu dia a dia, já tá de bom tamanho. Tipo pastel de feira de vez em quando, tudo bem? Imagina, se eu for à feira e não comer pastel, não fui, vou lá pra quê? Então eu ligo e peço, não. Exato, às vezes a gente fica com medo desses pecados, né? Mas vai lá e enche o carrinho do supermercado de caixas. Como uma mãe vai no mercado e vai saber que aquele produto não vai ser bacana, né? Ele é ultraprocessado. Não é uma boa escolha, né? Eu fiquei pensando muito assim, bisnaguinha, né? É ultraprocessado. Aí o que a gente faz? Tem um quadro, né? Então esse quadro tem lá quantidades de calorias, de ferro, de açúcares, lipídios e tal. Embaixo tá lá, ingredientes, 2 pontos. Essa lista está feita na ordem de participação daquele produto. Então, se eu pego um produto, primeiro ingrediente é açúcar, significa que o que mais tem naquele produto é açúcar. Aí o segundo ingrediente é leite, é o segundo ingrediente que tem naquele produto. E aí você vai chegando àqueles que você não tem ideia de como fala aquele nome. Você nunca leu, não tem na sua cozinha, não tem na cozinha de ninguém. Maltodês Cristina. Exatamente. Então, assim, não tem na sua cozinha, você nunca viu ninguém comprar, não tem no supermercado. Então, você não consegue fazer ele de volta na sua casa. Eu tenho uma dúvida, assim, Jaque. Então, por exemplo, eu tenho a bisnaguinha, que é feita da marca que todo mundo conhece lá, que vem no saquinho. E aí eu tenho o pãozinho de leite do mercado. Esse pode? Pode. Primeiros ingredientes. Pode. E esse é feito com farinha. Então, você vai pegar a lista de ingredientes, o que você espera que tenha nessa bisnaguinha? Farinha, talvez um pouco de açúcar e sal para temperar aquela massa. Pão é feito com açúcar e sal. Fermento, ovo, alguma coisa assim. Isso, se você quisesse fazer essa bisnaguinha em casa, dava para fazer? Dava. Então, se de repente aquele padeiro te der a receita, você consegue. O do saquinho você não vai conseguir. É o alimento que estraga, né? O alimento que não estraga tem Gente, alguma coisa pra estragar. isso é um ótimo exemplo. Esses dias eu comprei um pão de hambúrguer e ele durou umas 3 semanas. Eu fiquei muito preocupada, eu falei, eu não vou mais comprar. Ele durou muito tempo, ele não mofou. E é um indício de que tem ali conservante, que tem melhorador, que tem o cheiro. A gente vê, por exemplo, uma grande confusão que faz é do iogurte. Então, assim, eu vou lá e tá aquela parede de iogurtes, qual que eu escolho? Tem esse daqui de maçã, tem aquele de coco, tem aquele disso. Todos eles, se você pegar, tem uma marca que tem o natural e tem ele com mel, não tem? Tem. Pega os dois. O natural tem leite e fermento. Vai ver o com mel. Tem leite, fermento, né? Mas tem o preparado sabor mel, que não é nem mel. Não é que ele colocou só mel. Ele tem preparado sabor mel. Que tem X, Y, Z e tal. Se você pegar o iogurte
Pode ser esse, com 2 ingredientes, porque eu vou chegar aqui, esse é legal da gente comprar. E colocar mel na sua casa, ele seguramente não vai ter nem o cheiro daquele outro, nem o gosto daquele outro. Ele não tem. É uma delícia. Então, mas a gente vai, então, porque eles são feitos para serem o que a gente chama de hiperpalatáveis. Pra viciar. Então, ele tem um gosto além. Por isso que se a gente pega esse iogurte e bate com morango, ele não tem cheiro de iogurte de morango, ele não tem sabor de iogurte de Não morango. tem cor. Ele não tem cor de iogurte de morango. E provavelmente, se você der para uma criança que está acostumada a tomar, ela não vai querer tomar. Então a gente vai perdendo isso para este produto que é super, é muito, muito, muito. A indústria faz isso. E aí você achou o seu de casa muito sem gosto, Falta sem alguma sabor, coisa, né? falta alguma coisa. E a gente vai fazendo, e a gente pensa assim, mas o outro iogurte é muito mais fácil. Mas, gente, a gente pode comprar desse outro com 2 ingredientes e colocar no liquidificador, bater, pronto, fez iogurte de morango. Nossa, eu fiz isso ontem, só um parênteses, eu fiz isso ontem, eu bati iogurte, morango congelado e banana, e minha filha, amiga dela, amaram, eu fiquei tão feliz. Sem ter Eu que pôr fiquei gotinhas muito de... feliz. Sem ter que pôr gotinhas de Sem ter adoçante, que né? pôr Porque eu já adoçante. vi isso. Põe adoçante pra criança gostar. Não, a gente ensina É a gostar gosto. do gosto. O gosto das É. coisas, as coisas não são assim. A gente tá vendo agora essa moda de comer tâmara com morango. Eles Que é tão uma delícia. Então, mas eles estão colocando adoçante na tâmara. Outro dia eu peguei uma. não. Eu mando a foto pra vocês. A bandejinha, tâmaras, plástico. Aí o nominho do lugar contém adoçante. Ah, possível. Então. Você entendeu que assim, a tâmara, É. você precisa colocar adoçante na tâmara. A gente tá perdendo, né, o parâmetro. E assim, eu já fui em casa de amiga minha que a filha ia comer um pote de morango, mas, gente, Açúcar. tinha um açucareiro Ou leite condensado. igual sal, fazer assim, com açúcar. Assim, porque claramente a filha dela se acostumou e não consegue O mais sarrafo comer tá sem. aqui, ó. É o açúcar no Nescau. Né? Sim. O açúcar. Agora, você sabe Bom, quanto você tem? conhece pessoas que compram quilos de açúcar. Na minha casa eu não compro quilos de açúcar, eu nem sei É quanto. um açúcar que dura um Mas- tempão pra alguém que Nossa, vai, ou pra porque fazer um quilo, bolo, ou pra... um quilo por, sei lá, Pra alguém que vai na minha casa, eu tenho aqueles de envelopinho, sabe? Porque Ah, ele não é. É isso que estraga. eu tenho. Ele não fica aquele açúcar. Boa. Você tem que socar ele, né? Mas o Nescau, por exemplo, o primeiro ingrediente é açúcar. Tem que ser chocolate do padre, que não tem açúcar. E é 75%. Você tem muito ideia que você está açúcar. comprando 75% de açúcar quando você está comprando Nescau? E o do padre é 50%. Mas não tem açúcar do padre. Tem um que é 100%, que é super difícil de É. achar e bem mais caro. E as pessoas têm isso, elas acham mais caro. Mas veja, se eu compro esse que é 100% e coloco a quantidade de açúcar que eu quero, esse 100% vai durar muito tempo também, ele não fica mais caro. Às vezes a pessoa olha e fala assim, esse aqui custa 10, esse aqui custa 50. Só que esse vai durar muito mais do que esse. E Mas o que você tem mais está açúcar não colocando... dura mais? Não, durar, eu Açúcar digo assim, também você vai usar menos, né? Você vai usar menos. Não de conservar. Mas eu digo assim, ele vai A quantidade demorar mais tempo para acabar, né? Ah, entendi. Não, só falar uma coisa. Eu sei de uma marca de chocolates que quando veio pro Brasil teve que mudar a fórmula para vender. De mudar a fórmula Por mais significa açúcar. por mais açúcar, isso ou seja, reduzir a qualidade do produto, que é mundialmente reconhecido e que é uma delícia, porque não vendia. O paladar brasileiro gosta Aí muito você vê de por que a gente É come... qualidade de terceiro mundo, né? assim. Por que o chocolate amargo você acaba comendo menos? Porque é isso, não tem esse tanto de açúcar que faz a gente perder o controle mesmo, né? É que a gente às vezes pensa que é um produto normal, mas ele tem toda uma fórmula para ser assim. Então ele sabe, né, essas indústrias todas sabem aquilo que é gatilho mesmo pra gente. Então assim, se você junta isso super doce com crocante, a gente também gosta de crocante quando a gente tá nervosa, a gente tá esperando alguma coisa, tô ansiosa. Aí um negócio crocante, né, que você fica comendo. Aí você pega isso, coloca numa embalagem super fácil, que você só abre, você fica ali. E vai. Se você olhar aquele pote de pipoca que estão dando no cinema, experimenta comer ele aqui, sem celular, sem nada. Coloca na sua frente e vê se você vai conseguir comer aquele balde de pipoca.
super salgado. Agora, vendo ali, você vai, daqui a pouco você tá assim, Nossa, gente, Com uma boca desse tamanho, né? porque é salgado demais. E você tá vendo o filme. Aí na hora que você olha, você já tá fazendo assim, né? É uma loucura. Agora, se você estivesse aqui, prestando atenção no que você tá comendo, você não ia comer isso. A real é que ninguém tá preocupado com a nossa saúde, né? Estamos preocupados Mesmo. só com as vendas. A gente precisa pensar nisso, eles são empresas que estão preocupadas com o negócio deles. E depois, se a gente fica doente, é problema nosso, que aí a gente começa a achar que a gente é que tem que tomar as rédeas da nossa vida. Já que, assim, falando de açúcar, existe um açúcar que é, assim, menos pior? Assim, eu vejo muitas substituições, né? A gente vê, vamos substituir, então, o açúcar refinado pelo demerara ou pelo mascavo. Existe uma substituição que faz sentido ou não? Eu já ouvi falar muito assim também, olha, o refinado adoça melhor, você vai colocar menos, faz mais sentido. Exato. De verdade, todos são açúcar. Todos são a mesma coisa. Mas o mascavo tem vitaminas. Para você conseguir aproveitar alguma coisa dessas vitaminas, você ia ter que comer uma quantidade enorme, não justifica. Então, na quantidade que você deve comer, é muito pouquinho que você vai ter de ferro. Ele realmente tem algumas coisas, né, por ser mais integral. Tem isso, o açúcar refinado vai adoçar melhor porque ele vai dissolver mais rápido. Se a gente usar um cristal, demerara e tal, você vai colocar, e você tem que esperar um pouco, né, para ele dissolver. Então, se você colocar no seu cafezinho, mexe um pouquinho, calma, antes de colocar mais, porque senão a pessoa fica colocando mais. Porque, de verdade, se você pegar o demerara e moer, ele vai virar açúcar refinado. Então, é a mesma coisa, mesma quantidade de calorias por grama, todos são iguais. Mas ele é menos processado. Mas esse processamento, aí é que tá, ele não é o ultraprocessamento. Esse processamento vai garantir isso. O que eu digo, qual que é o melhor açúcar? Eu te devolvo o questionamento com uma outra pergunta. Qual é a sua receita? Se você quiser fazer suspiro, eu não recomendo que você Não dá pra use substituir outro açúcar. o mascavo. Não, é impensável. Né? E assim, além disso, a gente vê muita gente substituindo, então, fala assim, eu não como açúcar, porque eu estou de dieta, eu preciso emagrecer. Mas come um monte de coisa sem açúcar, mas que talvez tenha mais caloria, Exato, ou mais gordura. mais gordura. Faz sentido essa troca? Não faz sentido. Veja, normalmente, né, o chocolate diet, ele tem mais calorias que um chocolate normal. E mais gordura, né? Porque tem que ter mais gordura. Ele só vai endurecer com açúcar. Se ele não tem açúcar, você precisa fazer alguma coisa para ele endurecer, que é colocar gordura. Então, ele foi inventado para pessoas que não podiam comer açúcar, para quem tem diabetes. Aí a gente achou que, se é diet, se não tem açúcar, ele tem menos, vou usar na minha dieta. Sim. Só que você devia ter comido o chocolate que você queria, porque ele tem mais gordura, mais calorias e não tem o mesmo sabor, ele não é tão gostoso, né? E quando a gente começa a fazer essas substituições de açúcar, a gente esquece, né, que esse produto ultraprocessado é um ultraprocessado. Então, o legal tenta diminuir a quantidade de açúcar. Eu tenho muitas pacientes, por exemplo, que às vezes falam assim, chá, então tem que botar açúcar, porque chá disso não tem gosto, chá daquilo não tem gosto. Mas o chá é um produto que tem um gosto muito suave. Falei disso hoje. Muito suave. Se você começa a colocar açúcar, você só vai ter uma água adoçada. Eventualmente com algum cheiro, se você for muito ligado em aromas. Mas o chá é muito suave. Então, se você começa a colocar açúcar demais, o seu gosto, o café é a mesma coisa. De açúcar, né? Eu tenho uma paciente que eu fiz um teste uma vez, que assim, ela falava que colocava 4 envelopinhos de açúcar no café, na xicrinha de café expresso. Aí eu peguei água quente na xicrinha de café expresso. Falei, vamos colocar 4 envelopinhos de açúcar. Agora toma. Não melhorou o gosto do café, você fez um negócio que fica pior, ou você toma outro tipo de café, talvez você não goste de café expresso, talvez um café a pessoa não gosta de café, Exato. Ela gosta do açúcar. Ou não gosta de café expresso, talvez o coado, mais fraquinho, né, o carioca, talvez seja melhor. Então não se força a tomar. Que é o meu caso, quando eu parei de tomar adoçante, que não é recente, mas eu parei, não consigo mais tomar o expresso, acho muito forte, parece uma tinta pra mim.
Então, eu prefiro não tomar do que encher de adoçante. Perfeito, mas aí você tem essa coisa de não, eu não vou tomar porque deste eu não gosto. Não gosto. Tem quadro? Não, não tem. Então, tudo bem, eu tomo em outro momento. Ô, Jaque, você estava falando, né, da barra de chocolate diet, que tem mais gordura e, consequentemente, adoçante, dá mais gases. E aí a gente entra no outro assunto, né, que você fala bastante, que é intestino. Sim. A saúde do intestino, né? Sim. Então, conta um pouco pra gente o que pode interferir na nossa saúde, o nosso intestino, ele não estar funcionando bem. Como a gente sabe, existe um exame. Olha, é muito curioso porque assim, a gente só sabe mais sobre o intestino e sobre as bactérias que vivem no intestino depois que a gente conseguiu saber tudo sobre o genoma humano. Então, né, detectado todos os genes que estão no genoma humano, passou-se a estudar do intestino. A gente tem mais bactérias no corpo do que células. E essas bactérias que estão no seu intestino são responsáveis por muitas coisas. Então, elas são responsáveis por hormônios, elas são responsáveis por liberação ou não de algumas coisas. Então, todos esses... porque o metabolismo, ele é cheio de acontecimentos. É como se você estivesse num congresso, a gente até tem um assunto único, mas tem várias mesas discutindo outras coisas. Então, todo mundo está trabalhando ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter variedade de bactérias e número de bactérias. Então, não pode nem ser pouca variedade, nem elas estarem em números equivocados. E como eu sei? Então, às vezes a gente vê assim, a pessoa, antes a gente ia ao médico e assim, faz cocô? Sim, pronto, passa para a próxima pergunta e tá bom. Ah, não faz, tem teu constipado e tal, então dava lá algum jeito. Qual é o aspecto? Mas era só isso que estava resolvendo, era isso que ele, né, era se faz cocô ou não faz cocô, era essa a visão, né, e passamos para o próximo tema. Hoje a gente vê que uma pessoa que não dorme direito pode estar não dormindo direito, porque as bactérias e todos os arranjos que devem acontecer no intestino não estão acontecendo na mesma velocidade ou na proporção que deveriam, apesar dela fazer cocô todo dia. E inclusive tem um reloginho, assim, tem gente que fala assim, não, eu tomo café de manhã, vou pro banheiro, que bom, e ela não dorme direito. Ou ela chega no final do dia que tem que abrir o botão da calça porque a barriga está estufada. Ela acorda de manhã, tá tudo bem, aí vai, chega no final do dia que não aguenta mais. Então a gente vai vendo essas coisas e com a menopausa, com as doenças crônicas, com as doenças que não só do aparelho digestivo, elas podem também ajudar ou piorar. E a gente vê que as pessoas ainda não sabem muito bem. Então, mesmo quando vou ao nutricionista, né? Que aí eu começo a perguntar muito, eu fico assim, gente, eu vim aqui para não me dar uma dieta, né? Segunda, terça, quarta, não é? Não, e assim, eu te pergunto do exame, porque eu já fiz microbioma intestinal. Então eu ia te perguntar, é esse o exame? É só esse? E uma coisa que eu fiquei na dúvida, eu fiz. Mas e aí depois? Tá bom, descobri que eu tenho falta de bactérias boas, que eu devia ter. Como faz para ter? Não, porque assim, o exame é o padrão ouro. Esse assim, a gente vai no caminho certinho, porque eu já sei quais são as bactérias que faltam ou que estão em excesso e qual o número da variedade. Então, às vezes te falta uma inteira, você não consegue comer feijão e fica, é muito indigesto para mim. Às vezes não é, você não tem a bactéria que te ajuda a comer o feijão. E para você não é indigesto, é para a bactéria que está faltando. Então, quando faz, você pode fazer isso no consultório perguntando muito e ter alguns caminhos. Ou você faz o exame genético da microbiota e aí você descobre qual é o caminho. Porque agora eu já sei qual é a bactéria que falta, qual é a bactéria que tem muito. Aqui falta, eu dou comidinha para ela. Aqui tem muito, eu não dou comidinha para ela, ela morre. Aí elas entram em equilíbrio. E esse equilíbrio, só te perguntando, porque eu fiz esse exame faz tempo. Por exemplo, o meu exame tá válido ainda? Se eu te mostrar meu exame? Aí depende do seu padrão. Por isso que a gente volta, qual é a dieta? Então, eu fiz uma dieta lá por 2 semanas e aí melhorou.
E aí você voltou para a dieta antiga? Se você voltou para a dieta antiga, para sua vida antiga, as bactérias também vão voltar e vão entrar em equilíbrio também. Então, ela deixou de tomar adoçante. O xilitol sumiu da vida dela. Ah, que bom. Então isso fez aqui um rearranjo e ficou bom. Ah, ficou bom? Voltou a tomar xilitol? Elas voltam. Não quer dizer que numa situação que, eu fui experimentar um negócio, depois que eu li o rótulo tinha xilitol. Não é um padrão. Isso foi um acidente. Faz parte da sua dieta, da sua vida. Agora, se você realmente muda, por isso que a gente hoje não fala mais do nutricionista que dá uma dieta para você perder X quilos e alcançou isso, você volta à vida normal. Isso não é um bom caminho. O caminho é descobrir o que é que está fazendo mal para você e mudar. Exatamente, mudar porque pra se vida, você né? é mudar o padrão, você tem que mudar aquilo, a chave. Não adianta você ir na academia, fui hoje, né? E agora já fiz exercícios para todo sempre. Eles estavam perguntando, mas você tá magra? Eu falo, gente, meu peso continua o mesmo, mas eu mudei a minha cabeça. Então, eu como diferente do que eu comia antes. Então, dá pra ver que o corpo vai mudando também. E é muito lento. Mas é sustentável. Né? Porque você faz a mudança, ela acontece e ela continua. E você só vai indo para outro patamar da sua mudança. Mas ela continua. Não é aquela que perdi 5 quilos, aí eu volto, ganho 7, aí eu faço de novo, perco 4, e eu ganho 8. Né? Eu acho que a partir do momento que eu entendi, que eu virei uma chave e entendi que é uma construção, que eu não vou fazer uma dieta de 3 meses e vai resolver, viajei bonita, magra, que não é isso, não é ser magra também. Eu acho que o foco no peso não é o melhor. O foco no peso não é o melhor, é o foco na saúde. E além disso, é você não ser imediatista, porque você não muda a sua vida inteira em meses, né? Mas tem um aspecto da nutrição que eu também gosto muito de estudar, e uma abordagem que é da nutrição comportamental, que é você identificar isso no paciente. Porque o que o paciente quer me diz aí o que eu tenho que comer. E eu vou comer. Mas ele não vai. Porque imagina, o que ele quer é que eu resolva para ele qual é a fome que ele vai ter às 3 da tarde da terça-feira de outubro. Como que eu vou fazer isso? E o que aconteceu naquele dia? Ele tem que aprender, ele tem que entender, ele tem que aprender sobre ele mesmo. Ele tem que saber que eu não vou comprar 4 caixas de chocolate para deixar guardado em casa, porque eu não sou dessas, né? Então, eu vou comer, se tiver 4 caixas, eu vou comer até acabar. Então, entender isso é muito difícil, mas aí é pra vida inteira. E isso que eu ia te perguntar do chocolate. De que, assim, a gente tem, né, a gente fala muito disso, né, que a gente fala assim, porque acho que muita gente, assim, dessa nossa geração, teve uma alimentação diferente da que pensamos em dar para os nossos filhos hoje. Então, assim, eu ia fazer supermercado de mês com a minha mãe e comprava aquele monte de... Primeiro que era o mercado de mês, Sim. Não era assim que você compra para semana. E aí comprava aquele monte de chocolate, de bolacha recheada. E aí eu tenho isso na minha memória afetiva. Do chocolate, da bolacha recheada, dos ultraprocessados. E aí fazer uma mudança é difícil. E aí a gente tem isso de que assim, não posso ter chocolate em casa, senão eu como. E se eu comer na Páscoa, eu não consigo voltar pro meu ritmo. Isso é real? Existe alguma pessoa que tem assim, ela tem mais vício por doce e se ela comer, ela não consegue parar, então ela não pode comer? A gente pode falar nesse sentido, mas não dá para você dizer exatamente. Cada pessoa é uma pessoa e ela tem a sua própria história são diferentes. Eu tenho na minha casa, né, na casa da minha mãe, exemplo díspare, né? Então eu e as 2 irmãs que eu tenho sempre foram mais gordinhas do que eu, nunca fizeram esporte. Todas tinham acesso às mesmas coisas, era o mesmo armário da mesma cozinha, da mesma mãe que fez as compras. Eu estudava na mesma escola que tinha a mesma quadra e que poderia estar fazendo o exercício, além da educação física que era obrigatório, e não estava.
Então, cada pessoa é uma, e por isso que eu te falo, então você tem lá aquele genzinho que já nasceu com você. A gente nasce com esse gene, então, você acha? E aí você, dependendo do seu ambiente, você vai despertar ou não. Mas o ambiente não é só ter o armário cheio de bolacha recheada. Qual é o acesso a esse armário de bolacha recheada? A gente tem um combinado que a gente só come bolacha recheada no final de semana? Porque assim, a televisão, por exemplo, tá ligada, tá ali. Assiste televisão todos os dias, o dia inteiro na sua casa? Não, e eu vejo assim, a minha ela tá filha tem 2 ovos de Páscoa em casa que ela nem abriu. Eu seria essa. O meu marido, né, esse teve uma vida diferente, obviamente, mas ele, se tem em casa, ele vai comer até acabar. Era isso que eu ia te falar, porque eu sou dessas. Ele fica preocupado que tá lá no armário. Eu acho Não, chique. apelando. Eu acho chique quem tem uma barra de chocolate em casa e come um quadradinho por dia. E eu sempre falo isso pra minha nutra, eu falava assim, olha, eu queria ser essa pessoa que comia um Mas quadradinho não por sou. dia. Aí ela falou pra mim, desculpa, você não vai ser. Uhum. Você é do tipo, sabe cocaína, pessoa viciada? Sim. Então, quando você pegar o primeiro quadradinho, basicamente falou assim, quando você pegar o primeiro quadradinho, vai despertar uma coisa no seu cérebro que você não vai conseguir. Então não tenha em casa. A gente estava falando do negócio, que eu já li muito, eu acho super esquisito, mas enfim, transplante de cocô. Exato. É uma coisa Existe. estranha. Desculpa, gente, eu... Mas é pra melhorar a microbiota da pessoa? Mas aí são casos muito, muito, muito extremos, assim. A pessoa realmente perdeu, então pode ser por algum tratamento, alguma doença, mas ela tem dificuldades com aqueles organismos que estão no intestino. Então aí você faz isso, você transplanta uma microbiota para ela. É como se fosse um probiótico, só que a gente, quando dá probióticos, você consegue dar algumas cepas, né? Nesse caso, você dá muito mais, mas É caso extremo. É muito extremo. Porque é isso, a gente melhora a nossa microbiota na alimentação, né? Na alimentação, às vezes suplementando, mas mesmo que você suplemente, você precisa mudar a alimentação para ela poder se manter, porque só mudar não adianta, né? Ela tem que mudar e ficar. Dos meus últimas consultas, todo mundo que eu me consultei deu lá uma receita de probiótico, um sachêzinho para tomar antes de dormir. E aí, você concorda? É algo que veio não faz um tanto tempo assim, né? É muito recente. E realmente ajuda? Eu não acho que ajuda quando a gente faz o uso. Eu acho que o raciocínio é o mesmo de vou tomar vitamina C, Tá. sem saber se eu tô com deficiência de vitamina C. Vou tomar vitamina D, vou tomar magnésio, vou tomar selênio. A suplementação é para suplementar. Tá. Então, eu tenho que saber se eu não estou conseguindo ter aquilo, qual é a razão pela qual eu não estou conseguindo ter, e dar. Só que, como tudo, parece que vira o elemento mágico. Então, assim, além de tudo, toma isso também. Assim como, lembra que vitamina C e cama, né? Então, você está com gripe, toma vitamina C. Antes da gripe, você toma vitamina C. Depois da gripe, você toma... E agora ninguém mais fala em vitamina C, né? A gente só fala em D. E aí, eu pego no consultório gente com excesso. E faz super mal, né? Super Entendeu? perigoso. Então, é a mesma coisa. O que acontece com o probiótico? Eu tô lá, eu tenho cepas desses micróbios que eu sei que são boas, ok? Mas lembra que eu falei? A gente precisa ter variedade e precisa ter quantidade. E essas quantidades também precisam estar equilibradas. Se eu, no meu intestino, tenho essas cepas boas, mas elas estão, uma tem muito e a outra tem pouco, a que tem muito está ocupando o lugar da que tem pouco. A gente precisa imaginar... Sabe um jardim que eu não quero que a grama pegue aonde é o canteiro? Eu tenho que delimitar aqui? Mas você não queria grama? Eu queria, mas eu não quero grama invadindo a parte onde é para ter as plantas. Senão ela vai matar a planta, Sim. mesmo ela sendo boa. Então, a mesma coisa vai acontecer. Se eu der muito desse micróbio, que eu já tenho muito, ele vai ocupar o lugar de outro também bom, mas agora ele tem lugar e ele tem comida.
E ele vai ficar com muito. Então eu posso ter uma desbiose, um desequilíbrio, tendo só micróbios bons em abundante quantidade, porque eles estão tirando o lugar de um e de outro. Então quando a gente já sai com uma suplementação assim, eu não acho que a gente está sempre acertando. Pode até acertar, mas não sempre. No meu caso, por exemplo, eu sempre faço protocolos mais estendidos, né, de atendimento. Nunca é um atendimento só. Eu nunca dou probiótico na primeira consulta, nem na terceira. É sempre lá pela quarta. Então, assim, nós vamos limpar isso, organizar isso e agora a gente vai colocar. Se a gente não conseguiu atingir, né? Porque às vezes só de mudar a alimentação eu consigo. Agora, quer um jeito de comer probiótico? Sempre. Alimentação. Iogurte, kefir, kimchi, conservas. A gente tá cheio de coisas fermentadas que a gente não come. Ô, Jaque, então você quer dizer que esse probiótico pode ser modismo? É um modismo? E assim, desses modismos, qual que você acha que é o mais que mais faz mal, que as pessoas estão cegas e usando? É tirar grupos inteiros da alimentação sem ter essa alimentação organizada. Glúten, lactose, Exatamente. Muitas pessoas, por exemplo, se tornam intolerantes à lactose quando elas retiram. Então, ela talvez já tivesse pouca produção da enzima, que é a lactase, que a gente precisa para quebrar a lactose e digerir. Então, é possível que ela tivesse menos e estivesse consumindo laticínios demais. Então, de repente, se ela diminuísse um pouco, ela entrava em equilíbrio e estava tudo bem. Aí ela vai e fala assim, não, eu vou tirar a lactose, estou me sentindo muito bem. Sim, você comia demais, agora você está comendo zero, né? Só que, e aí ela também fala que assim, e depois disso eu perdi peso. Provavelmente não foi porque retirou a lactose, mas porque você retirou o leite condensado, o chantilly, o creme de leite, né? Fala uma sobremesa tirou sem talvez leite. um excesso ali que tinha, né? Exato, então ela perde peso. E aí ela tenta retomar, e aí é tarde demais. Então você se torna intolerante, porque aí você não tem nada, você já tinha pouco, né? A produção da lactase. Parou de ingerir, o corpo para. Sim. Então, pode não ser uma boa ideia. E o glúten é uma das dietas, né? A retirada do glúten, que a gente vê mais desequilíbrio na alimentação em geral. E muito indo para o ultraprocessado, porque aí é o pão sem glúten, a torrada sem glúten, não sei o que sem glúten, e tudo é pacotinho. Ou começa com umas coisas de a farinha disso, farinha daquilo, e aí a pessoa desestabiliza mesmo. E a gente tem, sim, pessoas que são intolerantes ao glúten, que são celíacas, tem também uma outra possibilidade, que é ser intolerante ao glúten não celíaco. Mas é muito raro. A gente está falando de coisa de 3, 5% da população buscando muito. Normalmente você, se diminuísse a ingesta, já teria resultado. É que assim, já para emendar a sua pergunta, é que eu tenho a impressão que as mulheres, elas chegam nos 40, 45, 50 e elas querem jovialidade, estar bem com o corpo, e aí a gente fica tentando, e tudo muda, né? Muda quando a gente chega numa certa idade, algumas coisas acontecem nos nossos hormônios, no corpo, enfim, que a gente vai falar um pouco, aí você vai perguntar. Mas aí a pessoa quer achar uma mágica. Por que mudou? Por que agora o que ela come, ela engorda mais? Por que ela tá engordando mais? Por que o corpo não é como antes, quando eu tinha 20, 30 anos? Então ela quer achar um vilão e falar assim, cortei isso, acabou, resolveu. E talvez não seja bem assim, né? E aí é onde você queria fazer a pergunta sobre o climatério, né? E aí a gente quer, então a gente quer entrar agora nesse assunto que é o climatério, né? Que eu não sabia disso, descobri essa semana, minha irmã me falando que o climatério ele pode vir 6 anos antes da menopausa. Eu nunca imaginei, eu não sabia, eu totalmente desconhecida nesse assunto. Então eu queria que você falasse um pouco do climatério, que é essa pré-menopausa da mulher, e 3 coisas que a gente não pode viver sem nessa pré-menopausa. E por que a mulher sente tanto essa mudança aí
antes de chegar na menopausa? Assim, eu acho que a minha geração é uma das mais massacradas nessa história toda, porque eu faço 54 esse ano. E eu vi, eu tenho uma tia que é 10 anos mais velha que a minha mãe. Então, quando eu tinha, né, uns 10, assim, comecei a entender, então ela é mais velha, mas ela era velha, ela era uma senhora, ela era, assim, e eu olho, ela tinha o quê? Uns 40. Mas ela era equivalente, ela estava mais para minha avó, ela era mais parecida com a minha avó do que com a minha mãe, do que as minhas tias, né, primas da minha mãe. Então aquela pessoa da idade da minha mãe tinha uma idade. E ela falava isso, vocês podem sair que eu fico com as crianças. Eu com a idade da minha tia, que, né, essa idade que eu me lembro dela, eu estava aprendendo a andar de moto. Eu com mais 10 anos, porque assim, eu aprendi a surfar aos 51. Você imagina minha tia com 51, minha tia não ia estar fazendo isso. Então, para essas mulheres, eu acho, era natural. Então, ela já tinha tido os filhos, agora é assim mesmo, é cuidar do marido até o dia que ele morrer, aí os filhos vão casando, depois eu ajudo com os netos. Sim. E assim, aí a minha pele, tô velha, né? Aí meu cabelo tá ficando mais ralinho, tô velha, né? Aí essa roupa, ué, é só se vestir, o vestidinho, sabe aquele vestidinho com cintinho de tecido? Que era o que a minha tia usava. Então, quando eu olho pra mim, e eu fui buscar o meu sobrinho adolescente, 12, por aí, 13, com uma Harley Davidson na escola. E ele pediu, né? Você vai me buscar? Moral, né? Lógico, não é a tiazinha. Chega a tia e sobe tia a zona. Vamos embora? Maravilhoso. Que tia é essa, né? Então, você imagina o que acontece quando eu olho para o espelho. Eu não posso me resignar que a pele tá assim, mas não era, mas aí isso, aquilo. Como é que a minha cintura mudou e aquela calça já não fica? Porque ela pode até caber, mas ela não fica, não veste mais da mesma forma. Então, isso é muito difícil de ver e de olhar quando tá todo mundo te cobrando jovialidade e você também. Porque, assim, eu estava lá na faculdade de saúde pública e eles com idade de ser meu sobrinho. Então, aquela coisa de olhar, né, era engraçado, às vezes, de falar assim, tem que apresentar o trabalho. Você apresenta, Jaque? Eu fico, escuta, eu já falei para 5 juízes, eu não preciso aprender a falar, você precisa, vai. Quem era minha amiga na faculdade? A professora, né? Porque assim, lá no fim, então, vamos aonde almoçar, né? Vamos almoçar com a professora. Então, você olha e eles estão esperando que você não consiga usar o e-mail, que você não consiga passar um arquivo, que você tenha dificuldade. E eu não tenho, né? Então, é muito difícil para a gente estar nesse para lá e para cá, porque eu tenho que parecer ter 20, tenho que saber tudo que é de 20 sabe, né? E como é que eu faço para isso acontecer? Quando o climatério, que é essa fase anterior da menopausa, ela já vai preparando a gente para o envelhecimento. Então, você vai tendo menos hormônios agindo, o que te piora todas as sínteses que a gente... O hormônio não é só para você ter filhos, né? Então, assim, a falta desses hormônios ou a diminuição deles acarreta um monte de coisa, inclusive síntese de colágeno, né? E aí o seu rosto vai derretendo. Então, a gente tem explicação para tudo isso, mas o mundo não quer saber, né? O mundo está te olhando, né? E com todos os olhos possíveis, e a gente sofre com as mesmas coisas que jovens sofrem, por exemplo, desse dismorfismo do rosto. Eu, né, não tinha internet, não tinha nada disso. Quantas vezes talvez eu me olhava no espelho durante o dia? Quando eu saía de manhã? Eu só via o meu rosto de manhã, depois, sei lá, porque eu fui escovar o dente na hora do almoço e só. Hoje você o tempo inteiro coloca o seu rosto na sua frente, o tempo inteiro. E aí é uma luta que aí começa a comprar qualquer coisa, então suplementos disso, daquilo, e a gente sai atrás de qualquer coisa,
quando de novo a gente volta, você quer 3 coisas? São os 3 pilares fundamentais: alimentação, exercício e saúde mental. Assim, a pessoa precisa dormir bem, ela precisa pegar o telefone e deixar lá não sei aonde, de noite ninguém vai te ligar. Ah, mas eu tenho medo. Não tem problema, tem um dispositivo, tenho certeza que no telefone de todo mundo tem. Alguns números vão tocar. Minha mãe, quando estava já muito doente e minha mãe faleceu, vai tocar. Aí você descobriu isso esses Ela me dias. ensinou, eu não sabia que tinha isso. Que é A Má me maravilhoso, ensinou. porque eu tenho essa preocupação de Alguém vai tocar e eu não... mas é isso, coloca a sua listinha de pessoas importantes e só vai tocar se forem Não, quer nessas. outra dica? Telefone, ninguém mais liga. Ou combina, sabe, de toca o telefone de verdade, né? Porque o telefone ainda se usa como... Aliás, esse gesto já é antigo. Mas telefone, se você liga, a pessoa fica assustada. Ou ela não acha... Meu marido Emergência. ou é telemarketing, né? Meu marido é telemarketing. Mas de noite... Então, assim, não precisa se preocupar. As coisas vão acontecer. Você precisa dormir. Você precisa fazer exercício. Ai, mas eu não tenho tempo. Algum tempo, você vai ver que vai encontrar. Que seja, porque a gente também não é exercício só de ir para a academia. né? É você subir uma escada, é o que uma amiga outro dia falou, que é crossfaxina. E é isso, E que as nem que seja pessoas não limpando a casa. fazem, é que as Verdade. pessoas evitam. Tem o elevador e tem a escada. Eu digo Não assim, às anda. vezes é um lance pequeno e você pega o elevador em um lance, né? Eu conheço gente que assim evita a fadiga, né? Exato. Eu sim, eu consigo. Eu não falei pra você, mas Isso caiu até. Falei pra outras pessoas. Demora uma vida no estacionamento do shopping para poder parar naquela porta que é mais perto de onde vai. Não, e que eu falo isso muito assim em viagem. As pessoas falam assim, em viagem eu engordo. Eu falo, Eu emagreço e como pra caramba. Então, e essa última viagem pra mim foi uma virada que eu falo assim, eu tomei o sorvete que no dia que eu quis, na hora que eu quis, pensando, sem exagero, mas assim, a gente andou tanto que eu voltei igual, se duvidar melhor. Sim, então assim, porque tava fazendo esforço, tava fazendo exercício. então não é você também ser, eu não vou nem viajar se não tiver uma academia num lugar, não, é o exercício natural mesmo, Aí né? tem que levar tênis, tem que levar roupa pra academia, aí vai lavar a roupa da academia. Ai, desculpa, eu não levo nada disso, chato. mas eu ando 15 quilômetros. É. Né? Então a gente precisa ter uma alimentação que seja boa, que não é sem isso, sem aquilo, sem não sei o que. É uma alimentação que seja adequada, seja equilibrada. Tem que ter esse gerenciamento de estresse. Mas eu trabalho assim assado, não sei o que. Gente, eu adoro. Aliás, eu tenho outra formação, né? Que é a de organização e produtividade. Eu gosto muito desse assunto. E o que a gente vê é pessoa arrumando as coisas em cima da hora, não se planejando, não procrastinando mesmo, e não é culpa dela, assim, é isso que eu acho, mas você pode ver gente que fica estressado, porque eu sempre esqueço tudo, um caderninho com um lapisinho onde você estiver, porque às vezes é só esse cansaço de, eu parei, aí eu fiz isso, aí o que eu tava falando com você? Ai meu Deus, agora eu não falei, agora eu esqueci de... Não, eu lembrei de uma coisa, vou lá e anoto rapidamente, pronto, fecha. Na hora que eu acabar isso aqui, eu vou lá fazer. Então, esse gerenciamento do sono, do exercício e da alimentação são coisas que a gente precisa colocar no nosso dia. Um exercício muito interessante de fazer é anotar as coisas que você faz num dia. E o celular pode te ajudar vendo quanto tempo você ficou nas redes sociais. Então, quando a gente pensa que, eu peguei 4 horas do meu dia para ver o gatinho, para ver que a fulana foi para Maiorca, para ver que, né, e fiquei lá, né, eu podia ter feito uma lista de compras melhor para ir para o supermercado, já pensando nas receitas que eu vou fazer, eu posso dormir mais cedo, eu posso fazer, o meu aplicativo de controle, né, dos pacientes, eu tenho lá um caminho para uma plataforma de exercício. Então, eu uso também. Então, não dá tempo de fazer nada, eu vou fazer esse exercício de 7 minutos, já indo pro banho, entendeu? Porque aí já suei, pronto, já fui pro banho.
Porque é o que vai dar hoje. E Mas assim, vai. E a gente fala isso do celular, né? Que a gente agora tá muito na moda, nos grupos das escolas falarem das crianças, Tempo o de que vamos tela. fazer e tal. Só que a gente não tá olhando pra si. Pra si. Nossa, a gente... Né? O tempo que a gente gasta no celular, eu falo, eu mesma eu poderia dormir muito mais cedo. E às vezes fico lá e eu falo, não, já passou da hora, mas você não consegue desligar. Então, Pois é. né, pensa se a Mas gente tem não que consegue. ser ativo, não é assim, eu vou largar. Tem que ser uma coisa ativa. Põe um Tô com alarme, já chega, eu já fiz. Porque também tem outras coisas que a gente vai sofrendo. Então, se a gente sofre com esses olhares todos pra gente, com essa cobrança toda pra gente, com tudo isso, nesse momento que os hormônios também vão diminuindo, a gente também tem, muitas mulheres passam por isso, e pior ainda quando a menopausa realmente chega, que é o que a gente chama de fog mental, que é como se estivesse nublado mesmo. E é assustador. Então, assim, você imagina que eu, né, então, tendo que estudar, estando num ambiente da universidade e tal, te falta a palavra mais besta, assim, o copo. Falta. Sabe quando você está aprendendo um novo idioma, que você sabe toda a frase, mas te falta aquela palavra? E o que é isso? É mais ou menos isso. São esses hormônios se organizando mesmo. Você tem que aprender a trabalhar. Só que, se a gente pensasse na vida mesmo, a gente estaria já no final da vida. Então, assim, já vai diminuindo, não tem, aí faltam umas palavras. Aí, sabe sua avó que não esqueceu? A vovó Aquela esqueceu. avó que troca o nome de todos os Ela netos. tinha a minha idade. Gente, mas eu também tenho isso. Eu tô preocupada, eu tô achando que eu tô no... Cheguei lá já. A gente vai, mas aí isso vai Temos todos os cheques, acontecendo. né? Não, isso vai acontecendo e a gente se sente culpado e a gente coloca a culpa em outra coisa. Então é porque hoje o dia foi muito cheio. Hoje fulano me aborreceu com esse assunto e tal, tô até esquecendo isso aquilo. A gente não quer falar que a gente está chegando na menopausa. Entende? Então a gente vai fugindo. Vamos falar então, menopausa. Porque a gente vai fugindo disso. E essas coisas vão caindo, cada hora é uma fichinha que cai, né? Que você fala, gente, o que está acontecendo? Então a sua cintura já não é a mesma, aí o braço tá meio molinho, aí o rosto tá meio derretidinho. Você falou 3 coisas indispensáveis, vou te dar uma de presente. Troque as maquiagens todas por maquiagem glow. Ou em creme. Para com esse tanto de pó e mate, porque isso mata a gente. A gente fica com a cara envelhecida. Então tem que ser em creme, tem que ser glow. Troca. E também, mas eu comprei no free shop. Dá pra alguém. Gostei da dica. Porque é isso, a gente vai para um outro patamar. Se você ficar brigando com isso, é pior. Você vai demorar mais para se cuidar, mais para se tratar, mais para trocar maquiagem e ver que as pessoas falam, nossa, sua pele está tão bonita. Pois é, entendeu? É em bastão, é em creme, não sei, para com pó. E aí a gente vai vendo que chega na menopausa, a queda é assim, alguém te É grave. empurra, alguém te empurra no bungee jumping. E o que fazer antes, então? Quanto melhor você estiver antes, quando a queda chegar, porque ela chegará. Tô com medo já. Não chegará. Mas quanto melhor você estiver, melhor você vai passar por isso. Então, por exemplo, a gente perde muita massa muscular. Quanto mais músculo você tiver antes, você vai perder e vai ficar com bastante. Esse é meu objetivo Se de você vida. entrar com pouco, você vai ficar devendo. A gente tava falando sobre isso, né? Eles estavam falando, mas o que é isso, esse leite que você toma com proteína? Eu falo, gente, eu infelizmente tive uma dieta muito pobre de proteína. Eu tenho uma tendência a gostar muito mais de carboidrato e não fazia boas escolhas. Hoje eu tenho feito boas escolhas, melhores, digamos, mas eu tenho aquela coisa queda pelo carboidrato. Então quando tudo que dá, eu suplemento com proteína, porque eu tô nessa pensando no meu banco de saúde, da proteína, de realmente Mas a proteína tem que vir com exercício. Exatamente.
Senão a Exatamente. gente sobrecarrega o rim também. Exatamente. Então, assim, Por isso que a gente volta para os 3 pilares. então eu acho que talvez o que a gente pode falar aí pra essa mãe, pra essa mulher cansada, é investe no exercício e na sua alimentação, né? Mas daí você falou que tem que ver, esses suplementos, sim, eles também têm que fazer exame antes de tomar, pode ir tomando, Os tipo proteína, tô suplementos- falando, tipo whey protein da vida, Então, essas proteínas. ou o exame ou uma boa anamnese, mas o que a gente não pode é achar que eles são mágicos. Então eu vou tomar o suplemento de proteína e aí vou criar músculos. Sim. Isso não vai Você acontecer. tem que trabalhar todo dia pra isso. Exato, então você precisa fazer o que você precisa e ter a alimentação que você precisa ter. Se a sua alimentação não está te dando o suficiente, você pode suplementar. O whey protein, por exemplo, ele é um suplemento, na minha visão, melhor utilizado pelos mais velhos do que pelos mais jovens. Os mais jovens comem o Concordo. suficiente, os mais velhos não. É muito comum você ver as pessoas mais velhas tomando um cafezinho Menos com leite apetite. e um pedacinho de pão para jantar. Não tem proteína suficiente, né? Então você pode fazer melhor uso do suplemento quando está envelhecendo do que quando é mais velho. Então é usar com sabedoria, Com usar consciência, né? e você precisa fazer o exercício, porque sozinho ele não vai. Seria ótimo, né? Você fica tomando maravilhoso, né? maravilhoso. E você viu, né? Não, mas presta atenção, toma mais um pouquinho, né? É verdade, melhorou um pouquinho mais. Não acontece. Exato, são as duas E coisas. aí você também vai fazer, quando a gente toma tem um aporte maior de proteína, também vai acontecer de você melhorar a sua qualidade do colágeno, porque a gente fica comprando creme caro, fazendo não sei o quê, mas o colágeno, tem um exemplo que a gente aprende isso, né? É um exemplo clássico da fisiologia mesmo, mas é muito fácil da gente entender mesmo sendo leigo, que a proteína é um colar de pérola. Cada pérolinha é um peptídeo, é uma parte dessa proteína. Quando eu vou lá e como colágeno, eu dou colágeno para o meu corpo, eu estou dando uma pérola deste colar. Tá. Não necessariamente o colágeno que eu estou tomando vai se transformar em colágeno também, principalmente para cá, porque é onde eu estou precisando mais, eu acho. Então, o que a gente faz? Proteína. Tá. E forçar o seu corpo a usar essa proteína onde precisa. Porque o corpo é mais inteligente, ele fala assim, não, eu entendi, até sei, né, a mente me avisou, sabe aquele desenho lá como é que é, dos sentimentos? Que agora tem outro novo agora. Divertidamente. Que aí tá a sala de controle lá, que tá... Tudo bem, imagine que eu até entendi que você está tomando o colágeno, o Super Mega Blaster, porque você achou que hoje o seu tem uma papadinha aqui e tal. Só que o seu corpo falou assim, gente, não dá, tenho que mandar pro joelho porque a cartilagem lá tá no rosto. E como que a gente pode ajudar? Tendo bastante, mas não adianta ficar tomando bastante colágeno. Até adianta, não é que é um suplemento ruim, ele adianta em várias coisas, inclusive na hidratação e tudo mais. Mas só que o seu corpo vai pegar isso e vai juntar com outras coisas e vai fazer. Então você precisa ter uma boa alimentação, dando proteínas o suficiente, né, ela inteira. E aí ele vai usando como ele precisa. Preciso fazer colágeno, o próprio corpo faz. Preciso fazer alguma outra, o próprio corpo faz e manda. Então você isso, você tem que ter um bom ambiente para o seu corpo trabalhar naquilo que ele precisa e sobrar para ter uma pele boa, para ter o cabelo bom, para a unha ficar forte. Então não tem mágica. Mágica não tem. Se você continuar pensando nisso, você vai chegar em um ponto assim, você vai estar perdendo tempo, você podia estar agindo há 30 anos e você só vai agir agora e agora já é tarde, porque a situação já é essa. Então, entre soluções mágicas, pensa assim, olha, vida real é exercício, alimentação boa e tentar dormir, tentar ter
É estilo de vida. O meu estilo de vida é favorável. Você vai ver gente que bem velho continua trabalhando, a cabeça tá ótima, essa pessoa continua a ler, essa pessoa continua a trabalhar, fazer, descobrir, foi aprender alemão, sei lá. Sim. Agora, aquele que fala assim, eu aposentei, vou ficar só aqui vendo televisão e ainda aquele programa, aquela pessoa tem que não dá. Ô, Jaque, então assim, aí a gente se preparou, né? Isso. Vamos dizer assim, né? A gente se Chegando preparou, melhor. foi no trio e chegamos lá. Que eu fico imaginando assim, né? A menopausa como uma guerra, assim, uma guerra. Você chega lá, meu Deus, daí o que vai acontecer, né? Socorro, é um sofrimento. Agora conta pra gente, a gente chegou lá. E aí, o que a gente pode fazer na alimentação e no lifestyle pra gente conseguir entrar no equilíbrio, né? Porque é uma, eu imagino assim, uma guerra até você conseguir voltar para a linha, para o eixo, né? Sei lá, você tem essa ideia da guerra, né? Tem gente que tem muitos calores, aí fala, não, eu tô na guerra e tô no deserto. Aí eu até brinco, né? Falo assim, então pelo menos que seja Charlize Theron, né? No Mad Max, né? Vamos fazer uma coisa. Porque é isso, o que acontece? Os sintomas e a percepção dos sintomas não é igual para todas as mulheres. Então, aquela lá que está reclamando de calor e tal, você fala, gente, eu nunca senti isso. Ou senti uma vez, mas eu achei que estava quente mesmo. Assim, não me vi diferente de todo mundo, né? Então, se estava quente, você estava sentindo calor, você pode estar até sentindo mais calor, alguém vai falar, tudo bem. O problema é quando você chega e já está, né, com a musculatura fragilizada, você está com uma alimentação péssima, então você imagina uma pessoa que está comendo, sei lá, 50%, 60% da alimentação de ultraprocessado, essa pessoa, ela já chega e a gente começa a achar normal, em tal idade o colesterol fica alto, aí toma remédio para colesterol, para diabetes, para pressão alta, não é normal. Você pode chegar mais pra frente sem precisar disso. Então, é verdade. De você, cara. Tô tomando já. Não, porque a gente começa a achar que, eu também tô com tanto, né? Genético. Tô com tantos anos O meu preciso. com certeza. Mas aí você pode chegar. Então, você imagina, se você chega lá e tá com todas essas outras doenças agindo junto, e calor, e o cabelo fica mais fino, e a pele tá ruim, e a sua roupa não dá, e você também não dorme, e eu quero que o mundo acabe, né? Ai, gente, Então, assim, daí sim é uma guerra. Exato. Agora, se você se prepara, vai ser assim, eu costumo pensar no seguinte, sabe assim, pensa na sua viagem, o lugar que você quer ir, primeiro você vai ter que inventar algumas horas de avião. Né? Você vai estar lá naquele avião, tá comendo assim, né? Uma comida que não é boa, mas pensa, quando eu chegar, olha, eu vou largar as coisas no hotel e sei lá para onde você foi, mas você vai à piscina, você vai ver um lugar que você queria, você vai no restaurante que você queria, a gente passa. O importante é, se você vai para essa viagem e não leva as coisas, se você levar, sabe, um colíriozinho para você colocar dentro do avião, já melhora seu olho seco. Antes na compra do supermercado, tenta ver o que você consegue mudar. É o café da manhã que você consegue fazer melhor? Eu não tenho tempo de fazer o café da manhã. Amor, ninguém tem. As pessoas acordam com tempo suficiente para tomar o café da manhã. Se você for a algum lugar amanhã que você tem que Vamos ir gravar essa super... mensagem, já que todo dia de manhã eu quero ouvir. É. Como hoje, né? Mas é Hoje. um pouquinho, um passinho, e o que eu falo com os pacientes, para as minhas pacientes, não sou eu que vou te dar. É você que vai me contar o que você acha que é mais fácil de mudar hoje. O que você vai mudar hoje. Então, assim, eu, por exemplo, não gosto de fazer academia. Mas por algumas questões, inclusive por causa de uma medicação que eu tomo, eu desenvolvi osteoporose na minha idade. Então, eu não posso parar de tomar um remédio e eu tenho que fortalecer o meu corpo para isso. Então, tudo bem, vamos ter que fazer, primeiro, meio que fisioterapia, né, para começar a fortalecer essa parte do abdômen e tal, porque é na cabeça do fêmur, então tem que ter um corpo forte. Eu não gosto. O que eu fiz? Vai ser na academia do meu prédio. Se eu olho para a academia do meu prédio, eu tenho a menor ideia de por onde eu começo. Personal,
Mas aí todo dia ele vem, quando eu não puder, não tem horário, não tem nada. Ele vem, ele faz o treino, ele me deixa lá os exercícios e eu vou fazer. Aí vem a minha parte comigo mesma. Eu sei que se for de noite, eu não vou fazer. Você tem que entender como cabe ali na sua rotina, Não né? é? Qual é o melhor horário. Porque de noite eu vou fazer daqui a pouco, aí agora eu tô com fome, eu vou comer, agora que eu comi, eu vou esperar um pouco, agora eu tô cansada, eu faço amanhã. E se E passou. priorizar, né? Se for muito cedo, tem muita gente na academia do prédio. Eu também não vou fazer, porque eu sou dessas que se alguém tá usando o aparelho que eu preciso, Deus que quis assim, eu não vou fazer, pula pro próximo. Você Tudo é olhar uma pra desculpa, você e falar, eu faço isso. É. Então, eu descobri o quê? Antes do almoço, não tem ninguém. É aí. É aí, porque Não vai ter pra agora onde não tem fugir. ninguém, eu chego, faço, acabou. Pedir pro personal fazer o quê? Se for de 1h30, eu não vou fazer. Põe aí 30 minutos, 40 no máximo, senão eu não vou fazer. Então, é isso, é você ser Se honesta entender, com você mesma, falar, isso eu posso, isso eu dou conta, isso eu não gosto, mas preciso, então de que forma eu faço para ultrapassar? E falando nisso, já que assim, falando dessa coisa da gente com a gente mesmo, mais assim, psicológica mesmo, da gente se entender qual é o problema que eu tenho com a minha alimentação, olhar pra isso, né? Eu vejo uma tendência hoje na nutrição, né? Que não é mais você ir numa nutricionista e receber aquela dieta. Então tem a tendência do diário alimentar, acho que você pode falar, eu fiz incrível. e mudou a minha vida. Não é? E Eu também vou gravar o seu testemunho. mudou a minha vida, inclusive meu Nutri falou, eu nunca vi uma pessoa tão dedicada ao diário. O diário eu era dedicada, eu escrevia todos os dias. E foi bom porque eu olhei para o que eu comia, o tão pouco que eu comia e mal. E ele também conseguiu entender, né? E traçar uma estratégia em conjunto Exatamente. possível para você. Me conta um pouco como funciona, por exemplo, a gente vai no seu consultório e como é? Porque é muito curioso, porque a pessoa já chega querendo isso. E aí quando você começa a tentar propor outras coisas, ela fala, ai gente, mas então você me dá a dieta e eu vou fazer. E isso não funciona. Aliás, a gente tem estudos mostrando que dietas restritivas e prescritivas desse jeito, elas têm um grau, né, de falabilidade, né, elas vão falhar em 95% das vezes. Me diga o que você compraria ou contrataria que você já sabe que não funciona 95% das vezes. Se eu fosse o gerente do banco, eu falo, olha, coloca nesse fundo, normalmente, assim, 95% das vezes ele Dá errado. Mas, se você estiver no 5, né, se você estiver com sorte, não é, a gente sabe que não funciona. E porque a gente tem que falar, fazendo uma analogia, que nem você falou do personal. Então, eu preciso do personal para eu fazer. Eu entendi isso. Então, né, talvez a pessoa precisa de uma orientação. Eu preciso do horário que não tem ninguém, porque senão também... É isso, você precisa... E o diário vai te dar essa clareza, às vezes. Porque a gente simplesmente come, a gente simplesmente toma café da manhã, almoça e tal. Muita gente, no máximo, escolhe um negócio que tá com vontade de comer. Mas não tá pensando se isso é bom, se não é, e o que isso vai causar na minha vida. E por que tá comendo? Se tá comendo só pra, aquele cansaço que veio... Tem um monte de gente que fala, como é que eu vou fazer com os meus amigos? E eu, às vezes, eu falei isso na semana passada, inclusive. É mais ou menos como você resolver parar de fumar. Talvez você precise parar, trocar os seus amigos, porque senão você vai pro cantinho do fumódromo. O que eu ia falar da Nossa, bebida isso é alcoólica. muito real. Bebida alcoólica, isso é muito porque você sofre bullying. Não Exato. estou bebendo. Você sofre bullying. Eu não confio em gente que não bebe. Você vê? Não, a pessoa fica assim, como é que eu vou fazer? É engraçado porque, assim, o álcool, infelizmente, começou a me fazer mal. Eu acordava com um rombo no estômago. E a partir do momento que eu tirei, mas eu tirei. Eu não bebo mais, porque eu sei que se eu beber, eu vou acordar no outro dia ruim, às vezes uns 4, 5 dias ruim.
E, só que socialmente é complicado, porque as pessoas já te olham de o almoço não vai ser legal porque ela não tá bebendo, mas eu sou legal, gente. Mas às vezes a gente vê isso, aquele grupo só é legal se você estiver bebendo também, porque senão você olha e fala, gente, o que eu tô fazendo com essa pessoa aqui? Acontece. Mas também tem tanto drink bonito hoje. Sem álcool. É isso, porque eu não bebo, Nem eu fala sempre nada, sou fala, você sobre esse Bruno. eu quero este aqui. Fala pro garçom só, ele vai chegar com o negócio, você sabe lá o que tem aqui dentro. Eu sempre faço isso. Eu pego um drink sem álcool. Água. A gente tem cervejas hoje sem álcool que são legais, são gostosas. É só você não ficar assim, aí a gente já começa assim, sabe o que é? É que hoje E não o fala. vinho? O vinho é tão bom. O vinho é tão bom, é verdade. Então, mas para algumas pessoas ele não é. Para algumas pessoas uma quantidade pequena é e mais do que isso não. E algumas pessoas vão decidir que não. E tá tudo bem. Eu ia te perguntar, né? Ia te perguntar exatamente isso. Você é daquelas que acha que a bebida não faz bem? Acho que cada um tem que ser senhor da sua vida, senhora da sua vida. Por exemplo, o meu marido adora cervejas artesanais e cada hora tá lá experimentando uma outra e tudo mais. E o que ele faz? Toma em casa, normalmente a garrafa lá de 600, né? Aquelas rolinhas funcionam super bem, não precisa tomar a garrafa inteira só porque tá, né? Fecha, toma de noite, toma amanhã também e tá tudo bem. E eu não tomo mesmo. E por que eu não tomo? Eu, quando tive esse tumor, que eu contei no começo, ele causou uma pressão no nervo óptico, então o nervo óptico sofreu. E o álcool ataca grandemente o nervo óptico. Eu não quero arriscar, porque o vinho é isso, porque eu não quero. Agora, então, ano novo, tudo bem, me dá aí a tacinha, daqui a pouco eu tomei um golinho, daqui a pouco eu já dou pra ele, falo, toma você o resto. Ou você deixa lá e tá, tudo bem, não precisa ficar falando pra dona da casa que você tá passando ano novo, que você não vai beber. Não, você só abandona a sua taça em algum lugar. Eu faço isso com a minha sogra, ela, você não tá bebendo, você não tá bebendo, ela faz isso comigo. Mas sabe assim, porque assim, é socialmente relevante às vezes você participar. A comida também é. Então também a gente não precisa falar assim, não como isso porque tem esse creme que tem não sei o que tem. Ou como as pessoas falam comigo, né? A Nutri vai ficar olhando pro meu prato. Uma amiga falou assim, a gente comendo isso aqui com a Nutri, não é? Amiga de quando a gente era advogada, né? Então juntamos todas e eu só o patinho feio. E eu virei e falei assim, eu não me lembro de você ter feito um Pix. Amiga, se você não fez um Pix pra mim, eu não vou ficar olhando seu prato. Não, seu prato. Que isso? Então, eu acho que assim, às vezes a gente tem as nossas razões e elas são variadas para beber ou não beber. Pode ser até religiosa. Mas isso não significa que aqueles amigos não sirvam. Eles podem servir. Dependendo, talvez você tenha que não ir no embalo deles, né? Porque se eles forem daqueles que, né, já sabe o nome do garçom, né? É isso, pede esse drink todo aí, fica lá e tá tudo bem. Mas eu acho que e a gente também, se o seu objetivo é emagrecer, lembrar que o álcool tem 7 calorias por grama, né? Então... Sabe uma coisa que eu acho, Isa, uma coisa incrível, que hoje a gente tem entrevistado as pessoas e cada vez mais eu vejo uma mudança nas profissões. As profissões cada vez mais procuram entender o ser humano. Então ela não simplesmente passa uma dieta, ela procura entender o modo de vida. E isso vale pro personal que chega lá e vê que você não dormiu bem e vai te dar uma aula mais tranquila, né? É a nutrição, é a endócrina. Então, assim, hoje, graças a Deus, os bons profissionais procuram entender mais o ser humano e principalmente essa mãe cansada que precisa recomeçar, né? Porque a mãe cansada é como uma maternidade ilusória, né? Aquela maternidade da rede social. E aí ela tem que estar ótima, ela tem que estar bem, em 2 meses você não perdeu seu peso. Meu Deus! Não, e que assim, e eu quero dar um depoimento, porque a gente tá aqui, bela, né? Mas eu, por exemplo, eu passei uma semana acabada,
doente, não fui na academia, não fiz nada, assim, não fiz a minha rotina usual, talvez não comi tão bem, né? Foi uma semana que eu... Então, assim, a gente também, porque eu falo que o fim de semana não é pra descansar mais depois que você é mãe. O fim de semana você descansa mais. E aí chega na segunda, você fala, meu Deus, é sério? Tá em looping a minha vida, né? Então, assim, é difícil pra mãe lidar com tudo isso, com essa nova rotina. E assim, eu vejo muito, eu demorei 4 anos depois que minha filha nasceu pra eu entender que eu tinha que voltar pro exercício. E eu só voltei porque eu comecei a sentir dor nas costas. Foi a dor que te levou. Foi a dor que me levou. E aí, o que a gente fala pra essa mãe, Jaque? Como ela faz pra dar um start pra essa pessoa que se viu uma nova mulher e que ela tá ali entrando no eixo? Eu patinei muito, eu acho que eu demorei ali 2 anos pra entender o que estava acontecendo, 4 anos pra voltar a querer fazer algumas coisas que eu fazia antes de forma diferente. E aí essa mãe que ficou em casa, muitas vezes não se cuidou, engordou, e é difícil, né? Eu acho que o corpo que era antes nunca volta, mas como a gente construir esse corpo aí pra frente, esse corpo, essa mente? Olha, é bem difícil a gente dizer, né, assim, uma receita, faz assim que você vai chegar, né, no final. Mas eu diria para você que a vida e também a minha experiência como advogada também me ajudam a elaborar aqui o que a gente pode dizer para essa mãe. Primeiro, eu fico pensando que muitas querem, não vou nem dizer assim se tem dificuldade ou não de engravidar, vocês estão grávidas, tem a notícia de que está grávida, se planejou antes. Esse planejamento, muitas vezes, o quarto é importante, a roupinha é importante, tem um monte de coisas que estão ali povoando a mente dela e que não é realmente o que importa. Por que a minha experiência como advogada também me mostra isso? É como um casamento. Aí tá lá preocupada se a toalha vai ser salmão ou não vai, a florista vai ser isso ou aquilo. Ah, amor, você já pensou que você vai assinar um contrato? Não, você não vai realizar, é festa, é isso. Não, eu sei que tem o civil. É um contrato. Ó, você vai ter que resolver agora coisas, porque ou sociedade. Quando a gente resolve, vamos ser sócias, vamos. A gente quer, a gente vai ter, a loja vai ser assim, tá? Um dia vocês vão discutir, porque uma quer colocar o dinheiro numa obra para aumentar a loja e a outra acha que tem que guardar. Como é que vai fazer? Então, como é que a gente resolve quando a gente tiver problema? E filho é legal, é bacana e tal, mas vai dar problema. Vai dar problema porque você vai precisar trabalhar ou você não vai trabalhar. Você pensou nisso? Você vai parar um tempo, não vai? Como é que vai ser? Quando você quiser sair, você tem alguém ou você vai ter que ter alguém que graciosamente te ajude, ou você vai pagar por alguém? Você tem dinheiro para pagar por alguém, já que a sua mãe só mora na Alemanha? As pessoas não pensam nisso. Não. Então, de novo, a gente volta para a organização. A gente precisa se organizar. Tudo bem, já que organizado, tudo feito, tudo bacana, ainda assim é cansativo. Entra uma pessoa na sua vida que não vai sair tão cedo. E aí o organizar, que eu falo até da alimentação, Exato. Muito da alimentação, porque você fala assim, talvez, antes eu não almoçava em casa, mas agora eu tenho um bebê, eu almoço em casa. Como é que eu vou fazer para almoçar em casa com o bebê? Ou quando eu não estava muito afim, eu olhava assim, são 7h30, você tá com fome? Não, às 7h30 já passou. Entendeu? Não é assim que a gente resolve, né? E um depoimento que eu quero dar, eu acho que eu mudei a minha alimentação por causa da minha filha. Melhora muito. Porque hoje ela me faz perguntas, ela fala, você vai comer só isso? Porque eu falo pra ela, você vai comer só isso? Né? E se você tiver a preocupação de cuidar da alimentação dela, não é só mostrando. Você não pode pegar um sanduíche e não, come a cenoura. Atitude. Ela come o que você come, ela quer ficar como você. Entenda que você é uma super heroína na vida dela. Então, se a casa está comendo isso, ela vai comer. Se você estiver comendo, ela vai querer experimentar. Então,
É isso, é você pensar que isso vai acontecer, se preparar para que isso aconteça, e tem também uma outra coisa, além de seu filho não vai fazer porque não vê você fazendo, ou vai ser mais cansativo, ou mais caro, enfim, tem uma coisa que você seguramente ama esse serzinho e quer cuidar dele, só vai cuidar dele se você estiver bem. Se você não estiver bem, você não vai cuidar. É a máscara do avião, Eu ia falar né? isso agora, a máscara do avião, eu ia falar agora. Antes de cuidar dele, né, de colocar a máscara em outra pessoa, coloque em você, porque se você tentar colocar em outra pessoa, você vai desmaiar, e talvez você não tenha conseguido colocar ainda. Então aguenta ai, como é difícil, ai, não era assim, ai, quando eu era solteira, ai, quando eu não tinha filho. Então, isso acontece, você vai pensar nisso, mas qual é o seu propósito? Para esse propósito acontecer, você tem que estar bem. A mãe tem que pensar que ela precisa ter saúde para ela cuidar daquele filho, né? Então não dá para ela se largar, né? Ela tem que, se ela não pode pagar uma academia, ela não tem tempo, ela vai tentar caminhar o máximo possível, Exato. né? Tentar pensar aí na organização dos alimentos cortados e lavados, para não chegar no fim do dia ela ter vontade de fazer alguma coisa, né? Gasta um tempo ali mais concentrado, né? Eu, por exemplo, chego da feira, é aqui, é agora que vai fazer. Então, tá, no fim, o que vai sobrando de pedaços que eu cortei, folhas e tal, vai virando tudo caldo, porque a panela tá no fogo quente, eu só vou colocando as coisas lá e vai fazendo caldo e tal. Não sei o que, tal, limpei, pronto, já tem caldo pronto, inclusive. Então, organizar, porque eu sou melhor, não, é organizar. Eu também passei perrengues até chegar neste momento. Se você me vir agora chegando da feira, você fala, nossa, já foi difícil. Hoje eu já sei onde é que estão. É comum, né? Sei tudo que está na gaveta, sei tudo que eu posso fazer, sei o que eu comprei, sei por que eu comprei, então é fácil. Quando a gente olha, é simples, mas não é. E tem também uma pressão dessa mãe recente, né? Então ela acaba de ter bebê e fica em casa. E aí, né? Ela passa pelo espelho, aquele cabelo que tá todo desgrenhado, ela tá lá com uma camisola, tá suja de leite, tá assim. Ela não tem por que se arrumar. Pois né? Então ela acaba não olhando pro corpo, pra ela. Ou fica doida com isso e quer perder tudo que ganhou em um mês. E tá, né? Não se dá o tempo de cura, né? O seu organismo passou por uma revolução e você precisa desse tempo de cura. Eu acho que assim, esse momento não é o momento de fazer dieta para perder peso. É o momento de comer bem, para cuidar, né? Se você amamenta, vai acabar perdendo peso só de amamentar. Então, comendo bem, né? Saudável, você está se alimentando, está alimentando o seu bebê porque você está amamentando e vai perder peso. Se não amamenta, porque também pode acontecer, não é 100% das vezes que a mãe está amamentando, ela precisa comer bem para estar bem, para cuidar desse bebê. Isso era uma coisa que a gente ia perguntar, que a dieta pós-parto. Então, na verdade, não diria restringir no pós-parto, né? Restringir, claro, os ultraprocessados. Né? A dieta que todo mundo deveria ter. Exato. Mas, na verdade, ela tem que se alimentar melhor ainda, né? Melhor também aquelas coisas, né? A gente vai fazer uma dieta já para uma lactante, né? Então, assim, tem muita água que precisa tomar, porque você está produzindo leite, né? Então, e coisas fortes, né, de comer. Então, e não é forte porque tem que ser aquela... Tem essas sopas, né, que também é bastante cultural, pirão de parida, essas coisas. Isso também, dependendo da sua cultura. Mas esse prato com uma variedade de vegetais, com arroz e feijão, que o arroz junto com o feijão é a proteína perfeita, porque o que o arroz não tem, o feijão tem. O que o feijão não tem, o arroz tem. A pediatra a combinação é mágica. Fala essa frase, é engraçado. Eu falei assim, eu queria que ela comesse melhor isso e aquilo. O que ela come? Ela sempre tem a proteína, o arroz e o feijão? Sempre tem. Isso é o tijolinho. É o tijolinho, exato.
E às vezes a gente acha que tem que ser a quinoa, o amaranto, o goji berry. Não, faz um PFão com metade de salada, quanto mais, e crua, cozida, não importa. É da roça, é plantado. Mete ali e faz um prato de PF comercial, prato feito. Esse já é suficiente. Então, assim, você diria que uma frase para aquela mãe exausta que quer se encontrar: organização? Acho que a palavra-chave é organização. E eu diria para se organizar antes do bebê chegar. É legal o berço, a cortininha, o papel de parede e tal, mas é isso. Pensa como é que você vai fazer. Porque se deixar para resolver no improviso, né, provavelmente você não vai conseguir. Então assim, eu vou, e pensa até nas coisas que a gente já sabe. Então assim, eu sei que a minha irmã vai casar em setembro e eu vou ter bebê em julho. Quem vai ficar com essa criança, já que no casamento da sua irmã, provavelmente sua mãe vai querer estar, né? Seu pai vai querer, quem vai ficar? Então, é um jeito, então a gente vai ter que pagar alguém. Quem? Ou você acha que você vai ter coragem de achar alguém que depois um classificado? Não vai. Então, como faz para fazer isso, né? Então, mesmo que você tenha recursos financeiros, não é fácil também. Não é mais fácil só porque você não está dependendo das outras pessoas. Jaque, então eu queria te agradecer. Foi muito bom ter você aqui no Impressão de Mãe. Eu acho que a gente... Nossa, eu aprendi muito, né? Eu sempre aprendo, mas hoje foi ótimo. Amei nosso papo. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado também. Espero que todo mundo goste de assistir. Tenho certeza que vão gostar. Eu gostei demais de vir falar sobre isso. Eu estou à disposição de vocês para alguma coisa. Às vezes, alguma coisa que precisa de um complemento, alguma coisa, estou à disposição. Vou deixar para vocês o endereço, né, eletrônico para baixar o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento fundamental e muito bacana para a gente entender que a alimentação não é X de proteína, Y de carbo, não sei o que. A gente come arroz, a gente come feijão, a gente come comida. E a comida não faz mal, assim, né? A gente precisa dela. E o segredo é mesmo a gente tentar comer o mais fresco possível. Mas eu sei que a vida é difícil, mas a gente tem outras possibilidades. Dessa marmitinha congelada, a comida congelada faz mal, é melhor do que a comida empacotada, né, a ultraprocessada. Então eu acho que a gente pode organizar para ter isso melhor. Uma coisinha ali, a outra aqui. Já que você quer tomar um sorvete, vai tomar um sorvete bacana, né? Não um sorvete qualquer. Quer um chocolate? Chocolate bacana. Bacana não é caro, não é porque é caro, mas é ver se isso é melhor. E leiam os rótulos. Lembra a quantidade? Começa pelo que mais tem. Olhou ali, começa com açúcar, começa com gordura, e tem coisas que a gente não sabe, busca outro, né? Assim, tem um monte no supermercado, busca outro. E eu agradeço muito essa oportunidade também de falar, né, do intestino, que a gente às vezes não sabe, e desse momento que eu também vivo. Eu já passei pela menopausa, mas a vida depois, né?